Shalom, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui em mais um Manancial Cast. Hoje é o nosso episódio número 4. Nós estamos aqui então levando a palavra do Senhor de um momento de uma maneira descontraída, fazendo então uma sustentação da mensagem da qual nós falamos no domingo. Por falar nisso, se você não assistiu a mensagem de domingo, procure aí no nosso canal do Ministério Manancial e assista a mensagem de domingo, tá bom? Eu sou o pastor Rubinho, estou aqui com vocês então para trazer esse momento e convidei também, meu filho, um dos nossos líderes aqui ministerial, lidera então o grupo de jovens, o Ministério Awake, Ministério então de Jovens e Adolescentes, também está cuidando da cidade de Pradópolis e convidei ele para estarmos aqui juntos, batendo um papo e trocando uma ideia sobre esse ponto que nós queremos tocar com você nessa noite. Rafa, boa noite. Boa noite, vou tentar destravar um pouco aqui que, por mais que eu sou meio brincalhão na frente das câmeras, eu fico meio travado. Então assim, se você tiver paciência comigo, eu vou ser um pouco difícil no começo, mas depois vai melhorar um pouquinho. Mas você faz uns stories meio tontos assim também, então como que assim, é diferente essa história? É a vibe do momento, né? Tem que sentir o negócio, até começar a sentir, e eu geralmente... Pensa que você tá fazendo um story agora. Mas faltou a Luísa, né? Faltou a Luísa? É a Luísa que me dá essa... Traz a Luísa aí, calma. Titia. Traz a Luísa aí, Titia. Acho que é ela que me dá mais a calma de fazer as coisas. Então tá bom. Pessoal, vai aparecer aí o nosso Instagram também, tanto o meu quanto o do Rafa. Por favor, você não paga nada, você não vai custar nada, seu dedo não vai quebrar, tá? Vai lá, segue a gente lá, segue por fé, segue porque você gosta do nosso conteúdo, segue por respeito, ou se nem disso funcionar, segue por dom, mas segue, tá? E também já curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, envie esse vídeo aqui para outras pessoas e também queria pedir para que você pudesse tirar um print aí da sua televisão ou do seu celular que você está assistindo e postar nos seus stories e marcar então tanto eu quanto o Rafa para nós então sabermos que você está aí ligado aí conosco. Não é isso, Rafa? É isso aí. Se o dedo estiver quebrado, segue com o nariz também, batendo na tela. Mas vamos certo. Então fazer isso daí, né? Nós falamos domingo sobre Deus está nos chamando, Rafa. E o tema foi atender ou rejeitar, né? Sim. Êxodo 3:4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. E respondeu então ele. Também Gênesis 22:11 diz assim, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Respondeu ele. Então Deus chama Moisés, Deus chama Abraão, e os dois dão um sim para Jesus. Pergunta que eu quero fazer para você agora, Rafa, para que você comece então a nos ajudar aí a entender um pouco esse texto é, Deus te chamou. Certo. Como Deus te chamou? Quando Deus te pegou você, conta aí das suas experiências e daquilo que Deus então fez para te tirar você e para que você hoje esteja como você está. Eu acho que eu não gosto muito de ligação celular, sou muito ruim com isso, WhatsApp, péssimo assim com isso. E acho que também na minha vida com Deus foi a mesma coisa, né? Porque ele ligava, não atendia não. Quer dizer que você fazia com Deus igual você faz conosco, né? Você que está assistindo aí, se o Rafa não respondeu uma mensagem sua algum dia na sua vida, coloque aí nos comentários, só para a gente bombardear ele, para ele poder entender como que faz falta essa resposta aí que quando nós mandamos, porque eu mando mensagem para ele, tem dia que vara o dia e no outro dia, talvez ele responde. Não. Você aí, coloca aí, só para a gente saber quantas pessoas aí ele já não respondeu sua chamada. Então você fazia isso também com Deus? Fazia. E acho que tinha que colocar no meu celular aquelas, igual tinha antes, eu não lembro como é que era o nome, lembra que a gente colocava aquela chamada, você é o 10º da fila, seu atendimento será daqui 3 horas, é assim que o meu WhatsApp devia ser, porque eu demoro em média 4 horas para responder uma mensagem, ou 4 dias, né, depende assim do momento que eu tô, mas eu respondo, uma hora ou outra eu respondo. Mas o problema é que hoje eu faço tudo aquilo que eu falava um dia que eu não ia fazer, né? Eu não gostava de nada, de igreja, de gente, de nada. Não suportava nada disso porque eu via meu pai fazendo. Então eu queria ir pro lado que ele não estava. Você queria ir pro lado contrário. Exatamente. Eu queria ir pro lado contrário, eu tinha um pouco de pavor de pessoa, né, gente.
E eu achava, sempre achei que quando eu estava fazendo alguma coisa, pessoas elas iam ou rir de mim, ou achar alguma coisa de mim. E lá fora eu me sentia mais livre para fazer o que eu queria, porque ninguém estava cuidando da minha vida. E eu achava que quando eu fosse fazer alguma coisa para as pessoas na igreja, eu ia estar fazendo para elas. Eu esqueci que eu não estou fazendo para elas, estou fazendo para Deus. E isso aí me atrapalhou muito, porque da mesma forma como eu não gosto de atender telefone, até meu telefone ele tem um bloqueio que ele não recebe ligação de quem eu não conheço. Só o número que eu tenho salvo no meu telefone consegue me ligar. Nenhum número desconhecido consegue chegar até mim, a não ser pelo WhatsApp. Eu também tinha isso com Deus, eu tinha essa trava com Ele, porque eu achava que quando eu estava no mundo fazendo o que eu queria fazer, eu estava cuidando da minha vida, mas na verdade eu estava jogando a minha vida fora, né? Eu me arrependo do tempo que eu não cumpri o chamado de Deus da minha vida, mas hoje, mesmo que um pouco depois da época que era para eu ter acordado, poderia estar muito mais longe, mas ainda tô novo, ainda tenho muito fogo para queimar ainda, né? Muita lenha ainda para queimar. Não, mas você não está longe não, porque assim, pensa comigo, quando Deus chamou então Moisés, ele tinha 40 anos. Ainda falta bastante nisso ainda, né? Então assim, você pode pegar esse filtro aí para poder então fazer essa realidade. E nesse ano então do favor de Deus, nós estamos vivendo o ano do favor de Deus. E no ano do favor de Deus, nós estamos então para o envio, né? Nós estamos então com o objetivo do envio, entendendo que nós precisamos então ser enviados e também enviar mais pessoas. Você que lidera aí uma turma jovem, né? A maioria do pessoal aí que te segue, que te acompanha aí, é a nossa juventude, né? Qual é a maior dificuldade que você vê hoje na juventude para ela servir e seguir ao Senhor, atender ao chamado de Deus? Constância. Constância é o pior. Constância e o fato de que eu até falo muito com o pessoal. Hoje tudo é muito fácil para começar, mas é muito fácil para jogar tudo pro alto. Não é aquele negócio de pegar e olhar o copo e deixei cair um pouco da água. Não, ele quer chutar o copo longe. Falar, não, vou chutar o balde, mas eu quero chutar o balde lá na frente, longe, muito longe de mim. E aí ele cansa, até ele querer ir buscar o balde de volta, ele cansa, ele não quer mais buscar. Então, o que eu mais brigo com a juventude, o que eu mais bato em cima da tecla é essa constância. Eu lembro quando eu comecei o ministério, eu queria ter começado lá como o David Leonardo está hoje. Lá em cima, no alto, já estourado, fazendo um monte de coisa. E de repente, essa velocidade atrapalha o processo. Então a gente tem que começar como? Começar pequeno, mas começar constante. Fazer as coisas de uma forma mais constante. A constância é muito mais importante que a velocidade. E quando alguém atende o chamado de Deus, principalmente na juventude, que é o local onde eu mais me identifico hoje para poder falar, eles até atendem o chamado, mas quando alguma coisinha acontece de ruim, eles param, porque não estava esperando aquilo, acha que é tudo mil maravilhas. Não quer pregar para pessoas, quer pregar no altar, porque o altar traz visibilidade. Não quer cantar no chuveiro, quer cantar no altar, porque o altar traz visibilidade. E quando a gente sobe e dá a cara para fazer, eu já cantei na igreja, já ministrei louvor na igreja. E na época que eu ministrava louvor, eu não tenho voz para cantar. E eu me frustrava muito, porque eu não conseguia cantar igual quem estava cantando lá na frente. Então, por mais nossa, o Rafa tá cantando, mas era ruim para mim, porque atrapalhou o meu chamado, só fazia eu andar para trás. Eu queria estar lá na frente, mas eu estava lá atrás. E a minha falta de constância fazia com que eu não vivesse o chamado de Deus. Então o que mais atrapalha a juventude hoje é isso, falta de constância. Você percebe que o pessoal é muito raso, né? E a preocupação em ser raso é essa, que a gente quer trazer sempre o novo, né? Quer ensinar um evangelho novo, quer ensinar uma coisa nova. E é tudo muito simples. Já mas tá tudo feito, ser né? simples sem ser raso, né? Porque tá no raso, a pessoa tá sentindo que ela tá molhada, mas ela não tá profunda. Simples e não simplista. Simplista, né? Isso. Ser simples sem ser simplista. Então, assim, nós precisamos entender, você que está nos acompanhando hoje, há uma preocupação muito grande nossa, e minha como pastor, eu sempre externo isso na nossa liderança, que é então com que as pessoas, elas busquem realmente a Deus, encontrar a Deus. As pessoas estão vivendo muito de oba-oba, estão vivendo muito de realidade, fazem uma coisa daqui, outra coisa de lá. Elas não estão assim buscando realmente conhecer ao Senhor
e prosseguir conhecendo ao Senhor. E isso há uma preocupação muito, muito grande. Porque se você não conhecer a Deus, se você não buscar conhecer a Deus, o inimigo vai então roubar você a qualquer momento. E é o que nós estamos percebendo nessa geração, vamos dizer, Rafa, de talvez aí uma geração de 15 anos hoje, que tenha de 15 a 30 anos de idade mais ou menos. É uma geração que hoje, se nós não tomarmos muito cuidado, eles vão confundir o que realmente é o Evangelho. Sim. Porque eles estão perdidos. Talvez as crianças não, porque agora parece que já está virando já o jogo, mas essa janela, que é a janela da mudança tecnológica, né, da ideia dos celulares, da ideia então, porque tem o que, uns 30 anos isso aí, né, aproximadamente. Então esses até 30 anos de idade, o pessoal aí estão vivendo de uma forma muito rasa, e aí nós precisamos mudar essa situação. Como você trabalha com jovens com isso? Hoje, a maior preocupação que eu tenho hoje é realmente esse fato do começar. E o como começar a atender o chamado de Deus. Porque quando uma pessoa ela decide atender o chamado de Deus, hoje, por exemplo, o Isaac ele tem mais informação na mão dele com o celular na mão, e até a Luísa, que hoje ela tem o celularzinho dela lá, que ela assiste os desenhos dela. Essas crianças têm mais informação que os ditadores na época da guerra lá atrás. Então eles têm mais informação disponível que eles naquela época, que causaram uma revolução ao contrário, né? Que destruíram o mundo naquela época, que causaram guerras, causaram tudo. Então eles têm muita informação sobre isso. E o fato de atender ao chamado hoje, o que muita gente quer atender ao chamado, é porque a gente vê as pessoas, entre aspas, que têm um sucesso pelo chamado que elas atenderam, mas a gente se esquece de que elas não atenderam o chamado por causa do sucesso. O sucesso foi uma consequência do atendimento ao chamado. E elas querem atender o chamado por causa do sucesso. A motivação está muito errada hoje. O porquê atender o telefone? Porque eu quero alguma coisa. O porquê fazer? Porque eu quero isso. Porque eu vou ter alguma coisa em troca. E a gente acaba sendo muito... qual que é a palavra? Quando eu quero só pra mim, egoísta. Então eu tô trabalhando muito o egoísmo das pessoas, sabe? Eu tento trabalhar isso na juventude. Porque essa janela de 15 para 30 hoje é muito absurdo que às vezes eu uso. Até uma vez eu perguntei e falei assim: ei, o que vocês querem trabalhar, fazer alguma coisa? Qual que é seu sonho de emprego? Meu sonho de emprego é ganhar muito e trabalhar pouco. Mas ser youtuber. Como assim ganhar muito e trabalhar pouco? Não existe isso. Ninguém ganha muito trabalhando pouco. Quem ganha muito trabalhando pouco, trabalhou muito para poder estar trabalhando pouco. Então assim, a pessoa quer acordar meio-dia e ganhar 12 mil no dia. Quer simplesmente apertar um botão lá e cair dinheiro na conta. Não existe isso. E a gente acaba se tornando muito egoísta, né? Porque tudo que a gente faz pensando no que nós vamos receber em troca. E eu trabalho com a juventude muito pensando nisso, tentando fazer com que realmente essa identidade volte. Meu primeiro celular, acho que eu tinha o quê? 11 anos, por aí. Eu me lembro quando o pai foi comprar o celular do pai, para trabalhar, que nós somos todo mundo junto. Foi eu, o pai, a mãe, foi todo mundo sentou na mesa para poder pensar em como que era o celular. Hoje a gente clica e compra um celular, né? Nem liga mais para comprar um celular, é muito fácil. Chega em casa, nem vai na loja mais, mas antes era um fato, né? Acontecia de ter um celular. Nossa, tem um celular. E isso acabou tornando a gente muito... A gente é muito imediatista. Quer as coisas na hora, quer que tudo já aconteça. Isso não é legal. E aí eu tento trabalhar a juventude nisso, para que realmente essa identidade volte no coração de cada um deles, para que eles não desistam do chamado e não desistam de alguma coisa por causa de algo que aconteceu ou deixou de acontecer. É aquela história de ser para ter. E todo mundo quer ter. Exato. Para ser, né? Ninguém quer ser. Estão preocupados com o que tem, mas não estão preocupados com as raízes, né? Sim. As raízes é o ser. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa trabalhadeira, ser uma pessoa estudiosa, para poder ter lá na frente. Então, nós estamos vivendo uma geração difícil. Alguns mitos que as pessoas têm, então, para servir. E se ninguém me valorizar? A pessoa quer, então, a valorização para ela, né? Até parece que nós fazemos
para querer algo para nós, né? Sendo que nós temos que servir a Deus servindo pessoas para honrar a Ele. Eu não vou ser usado e descartado. Meu tempo, minhas coisas, meu trabalho, meu hobby, minha escola, eu sirvo a Deus e não pessoas. Deus ainda não falou comigo. Coisas como essa e tantas outras coisas mais têm sido as desculpinhas de muitas pessoas, né? Fala sobre isso. O tal do mimimi. É muito porquê em cima do chamado, né? De quem ensinar a Deus como ser Deus. É aquele negócio, você monta no carro, coloca lá no GPS. Teve um caso de uma moça que ela colocou o endereço no Waze, e o Waze mandou ela dentro do Rio de Janeiro. Ela acabou fazendo um atalho, ela entrou sem saber numa favela e fuzilaram o carro dela e ela morreu. Ela virou pro lugar que o Waze mandou e fuzilaram o carro dela, porque no morro não pode subir qualquer um, tem que pedir permissão e todo esse negócio. A nossa realidade aqui de Guariba é diferente, nem imagina sobre isso, né? Mas lá isso é uma realidade muito comum. E aí você vê, a gente ouve a voz de GPS e faz, mas para Deus a gente quer ficar perguntando por quê, quer ficar mandando, acabou. A gente acho que a fase de ficar perguntando para Deus e querendo tirar satisfação com Ele é uma fase muito, como que eu posso dizer, muito, a gente deixa Deus muito pequeno. Fica perguntando antes, enquanto Deus, a gente quer ouvir a voz de Deus numa nuvem, quer que escreve na nuvem, quer que faz um monte de coisa. Ele fala com nós através da Bíblia. Esquece de ler a Bíblia, né? Esquece de fazer o básico e quer ouvir profeta, quer ouvir a nuvem, quer ouvir o místico, enquanto está lá na Bíblia, né? Ele já mandou a gente ir, né? Tem muita coisa para ser feita, mas são poucos aqueles que levantam para fazer. Isso já é o maior chamado que a gente tem. Sim. O maior chamado das pessoas, qual que é o maior ministério de todo mundo? E de pregar o evangelho a toda criatura. Sim. Só que a gente quer ouvir isso de outra pessoa, não de Deus que escreveu a Bíblia, né? Vamos falar sobre alguns pontos para que nós consigamos superar, porque os obstáculos e as barreiras, elas vão existir. Eu vejo que todo mundo que Deus está chamando, sempre vai haver um tipo de dificuldade para falar assim, eu acho que eu não vou. Isso é uma barreira, é uma trava. E essa trava precisa ser rompida, precisa ser destruída. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Na sua concepção, o que é colocar Deus em primeiro lugar? Colocar Deus em primeiro lugar, para mim, eu não me preocupar com nada mais além dele. É correr primeiro atrás dele, que tudo começa a correr atrás de mim. Tem até aquela famosa frase, né, que quem é muito rico fala: o dinheiro corre do desesperado. O dinheiro corre daquele que corre atrás dele. Então, Deus, ele não precisa correr atrás de nós precisamos correr atrás de Deus. E a gente acaba se esquecendo que o básico da vida é fazer o que ele manda a gente fazer. A gente quer fazer tudo exceto o que ele pede pra gente fazer. Então, para mim, colocar Deus em primeiro lugar é fazer tudo sem se preocupar e se preocupar só com Ele, mas sem deixar as outras coisas de lado. Não é primeiro a minha família, é primeiro Deus e depois a minha família, porque se eu corro atrás dele, ele cuida da minha família. É primeiro Deus, depois o meu trabalho, porque se eu corro atrás de Deus, ele cuida do meu trabalho. Então você nunca vai ver um justo mendigando pão. Então, isso é muito importante, relevante e forte, porque se eu coloco Deus, como diz Mateus 6,33, se Ele está primeiro em minha vida, todo o restante vai vir em ordem. Sim. Se Deus não for o primeiro, é onde as pessoas estão aí batendo cabeça. Corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra, mas no fundo, o que a humanidade precisa é de Deus. Tendo Deus, vai ser o preenchimento. Esses dias atrás, nós fazendo caminhada de manhã com a mãe, uma mulher passou perto de nós para parar o carro assim, 7 horas da manhã, pensa num som alto, dentro do carro, que trem estralando. E aí eu disse assim para a mãe, eu falei assim, meu Deus do céu, mas como é que aguenta ficar dentro de um carro nessa altura, né? E ela parou o carro assim na frente, assim, nós andando vendo essa cena acontecer. E aí a mãe ainda falou assim, deve ser que tá feliz, né? Eu falei assim, com certeza não, isso é um preenchimento da alma. Porque as pessoas que não têm Deus, ela vai se preencher com bebida, vai se preencher com música, vai se preencher então com compras
vai se preencher com tantas outras coisas, porque é o preenchimento. As pessoas acabam tendo esse estado de compensação através disso. E quando nós temos Deus e Deus preenche a nossa vida, acabou, zerou. Segundo ponto, nós precisamos crer que Deus capacita os disponíveis. Você crê que Deus te capacitou, Rafa? Com certeza, nossa. Sempre que eu tento fazer alguma coisa pela minha força, dá errado. Sempre. Sempre que eu tento fazer alguma coisa pela minha vontade, pelo meu eu, pela minha pessoa, sempre deu errado. E eu percebo que Deus, ele capacita quem está disponível. E a gente quer primeiro ser capacitado para depois se tornar disponível. Mas isso é uma crença, né? Que desde quando a gente nascemos, os nossos pais nos contam. Né? Você vê que desde lá de trás, lá tudo essa historinha é contada para nós lá atrás, desde a nossa família lá, que você precisa fazer isso para ter aquilo, você precisa fazer isso. Ou seja, você aceita Jesus na igreja. Ou melhor, aceita Jesus não, vamos mudar essa frase. Você entrega seu coração para Jesus na igreja, né, diante do Senhor. E ali então, algumas pessoas, agora para você servir, você tem que fazer o curso tal. O curso tal, o curso tal, a teologia tal, não sei o que tal. Já tem curso até para o cara quase ser anjo, né? Então assim, você percebe que o próprio ser humano complica as coisas, né? Sendo que com Deus é tão fácil, né? Simplesmente servir é servir. Se Jesus voltasse hoje como uma pessoa comum e viesse para algumas igrejas, ele ia ter que perguntar como que ele faria para ser uma pessoa, alguém dentro daquela igreja, porque tem lugar para sentar, tem jeito de conversar, tem hora para bater palma, tem um monte de explicação que a gente colocou em cima de algo que é muito simples. E é muito simples, com Deus é só estar disponível. O resto é Ele que faz. Quando eu quero fazer alguma coisa pela minha força, o resultado é consequência da minha força. Mas quando eu quero fazer alguma coisa através da força dele, o resultado é consequência da força dele, né? Então, o resultado é muito diferente. Aproveitando esse espaço aqui, esse gancho aqui, deixa eu te dar uma palavra aqui para você aqui nesse momento. Você precisa ser livre. Você não pode ser uma pessoa presa. As pessoas, elas têm uma característica e uma maneira de conhecer a Deus, servir a Deus e falar com Deus. E a maioria delas querem que nós sejamos iguais a elas. Elas pintam uma imagem e querem que nós sejamos iguais a ela. Se você não se libertar disso, você vai se frustrar no meio da sua vida, no meio do seu chamado e no meio do seu propósito. Eu acredito que eu já devo ter feito você ser parecido comigo algumas vezes. Já, mas eu gosto, né? Eu tenho, por exemplo, na minha vida, eu tenho uma concepção seguinte. Eu prefiro, já quis muito e às vezes eu gosto de algumas coisas, aquele pensamento de bobo, né? Eu gosto às vezes de sofrer para poder aprender algumas coisas, mas na maioria delas eu já falei isso pro pai e para várias pessoas, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu prefiro modelar o pai que está na onde eu quero chegar do que eu querer construir meu próprio caminho. Então eu prefiro fazer isso, porque eu sei que eu estou vendo o pai caminhar para o lugar certo. Só que hoje isso não acontece na maioria dos casos. As pessoas, elas querem seguir qualquer um sem saber o que está acontecendo por trás do negócio. Então assim, para você seguir uma pessoa, não é algo, não é assim muito fácil de fazer. Você não pode seguir qualquer pessoa, né? Do mesmo jeito, você não pode deixar qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça para orar por você. Mas quando a gente consegue enxergar na pessoa uma visão de que, eu quero chegar onde ela está, se eu não tivesse isso no pai, eu não te imitaria, não. Eu imito tranquilo, até minha voz eu tento fazer igual. Mas, por exemplo, eu tô aqui meio que com uma alergia aqui. Só que modelar e imitar há uma grande diferença. Uma grande diferença. Porque se você modela, você tem que modelar apenas por um tempo. Porque veja, você não pode estar na minha sombra o resto da vida. Você tem que se modelar até você chegar e passar. Porque todo bom líder, os liderados superam ele. Veja que Jesus ele falou para os seus discípulos: olha, obras maiores do que a minha vocês farão. Então, os discípulos precisam superar. Aqui fica uma dica para vocês que estão nos acompanhando.
é importante com que você modele algumas pessoas. Modele pessoas na sua vida espiritual, modele pessoas na sua vida profissional. Pegue aí uma pessoa que você gostaria de ser, a forma que você gostaria de ser de forma espiritual. Uma pessoa da forma profissional. Uma pessoa da forma financeira. Uma pessoa da forma familiar. Modela ela. Olhe para elas, veja o que elas fazem, busque o conhecimento, a sabedoria para fazer, mas não fique fixo nisso. Dê o salto. Rompa então essas barreiras, essas dificuldades e melhore, porque senão você vai acabar sendo apenas imitadores, né? Cópias, né? E Deus não nos formou cópias, né? Com certeza. Cada um de nós temos um DNA, temos uma característica, temos então algo diferenciado. Terceiro ponto, comprometa-se em fazer do seu trabalho e de sua família o seu ministério. Nós batemos muito nessa tecla, né? Que a nossa casa precisa ser então a igreja, a extensão da igreja. Onde eu cuido da minha esposa, a esposa cuida do seu marido, os pais cuidam dos seus filhos e os filhos cuidam dos seus pais. Então, a casa que tem um cristão precisa então ali proliferar aquela fé, aquela determinação, aquela ousadia, para que assim todos sejam abençoados. Não tem o porquê se ter o chamado de pastor, você não pastoreia sua casa, né? Não tem o porquê se ter qualquer tipo de coisa que você vai fazer para fora, primeiro você tem que fazer para dentro, né? Aquele que não cuida dos seus perdeu e negou a sua própria fé, né? Então a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família e entender realmente que o maior ministério de um pregador, de um pastor, de um líder é ele liderar e cuidar da própria família dele. Não tem como você fazer para fora sem você fazer para dentro. Isso é uma negligência muito grande e ainda por cima tem até uma falta de alinhamento nas conversas, né? Como é que eu cuido bem de uma igreja, mas eu não cuido bem da minha família, da minha casa? O meu maior ministério, meu primeiro chamado é na minha casa. Não é fácil, né? Porque santo de casa não faz milagre, né? Aquele negócio, né? Não é fácil, mas é a realidade. Infelizmente, a gente tem que entender que primeiro, antes de ir para fora, tem que ser para dentro. Aquela mudança de dentro para fora, né? A raiz da árvore é muito mais funda do que a gente consegue enxergar. A gente está preocupado só com o que acontece para fora, ou para dentro, que é mais importante. Você está bem em casa, está bem na rua. Está bem em casa, está bem na rua. Então, precisa realmente ver. E essa expressão de santo de casa não faz milagre, né? Mas nós vamos perceber que geralmente é porque as próprias pessoas elas acabam errando, né? Não fazem também por... Sim. Elas acabam tendo formas diferentes. No ambiente é uma coisa, em outro ambiente é outra. Faz de uma maneira na igreja, faz outra maneira em casa. Então isso representa muito ruim o propósito de Deus. Nós precisamos o quê? Nós precisamos ser nós, né? Tanto na igreja, quanto em casa, quanto em todo lugar, para que as pessoas que estão perto de nós queiram então viver esse chamado. Eu vejo que muitas pessoas colocam uma capa de cristão, né? Aceita o chamado de Deus, aceita viver no Senhor, mas de repente coloca uma capa de cristão e a hora que vê, não consegue ficar com essa capa o tempo todo. Vai ficar calor, vai ficar coçando e de repente ela sai daquela capa, pronto. Tá lá o problema lá para ela poder administrar, né? A gente até consegue fazer um personagem, criar alguma coisa, mas aguentar ele por muito tempo... Aguentar um personagem é coisa para dias, não para uma vida inteira. É por isso que as pessoas surtam, né? Dá aquele surto, a pessoa explode, do nada você vai ver a pessoa mudou tudo de uma hora para outra. Porque ela estava dentro de uma outra pessoa. Então a gente tem que se quebrar, né? Sair um pouco para fora, de dentro, né? De dentro de nós, assim, colocar quem nós somos de verdade. É o que a gente estava falando. Eu modelo o pai, mas eu sou muito mais brincalhão que o pai. Eu tenho uma forma totalmente diferente de ser, que o pai não é. Então, eu entendo que eu gosto de ser assim. Se eu não for assim, nossa, meu Deus do céu. Acho que eu morro por dentro. Cada um tem a sua característica. Cada um tem seu jeito. Tem que explorar ela, né? Com certeza. Deus nos formou de forma individual, né? Sim. Nós somos exclusivos. Exclusivos. 4. Responda ao chamado de Deus confiando que Ele quem te chama. Se eu não entender que Deus está me chamando, eu não vou então aceitar, eu não vou atender. Mas quando eu entendo que Deus me chama, não tem por que eu também não seguir. Eu preciso
de uma forma a seguir ao Senhor. Eu preciso então responder ao chamado do Senhor. E essa resposta ao chamado do Senhor é entendendo que é Ele quem nos chama. Não é a igreja, não é o pastor, não é a família, não é o cônjuge, é Ele quem está nos chamando. E se Ele está nos chamando, nós precisamos dar o sim para Ele. Com certeza. Com certeza. Deus está chamando. Não é... As pessoas, elas tampam buracos, né? Porque outras pessoas fizeram buraco. Mas quando Deus ele nos chama, é muito mais simples. A gente está vivendo o ano da graça. Você pode ver que tem gente que quando assume o ministério, assume um chamado, ela simplesmente flui assim de uma forma natural e muito bonita. Porque é a graça de Deus. Quando eu faço pela minha força, é a minha força. Quando eu faço pela força dele. Então, ouvir a voz de Deus é muito simples. É só ir e fazer o que ele manda fazer. E o que ele mandou todo mundo fazer é cumprir o chamado dele, que é o ID. A gente tem que realmente atender o chamado de Jesus. Que é simples, né? Muito simples. Muito simples. Simples. Quinto, foque em Jesus acima de qualquer coisa. Jesus precisa estar então como o nosso foco, o nosso alvo, o nosso objetivo, né? Porque se nós não focarmos nele, nós vamos então perder o mais precioso, que é a nossa salvação. A igreja pode te decepcionar, pessoas podem te decepcionar, né? Sua família pode te decepcionar, mas se o seu foco estiver em Jesus, você não vai parar. Eu lembro quando a gente começou na juventude, teve um rapaz que ele chegou em mim, na minha pessoa, de frente a frente comigo, e falou assim pra mim, falou, agora que acabou com tudo mesmo. Você é o pior, o que você está fazendo no meio do jovem? Você é o pior do pior, o que você está fazendo? O que você quer fazer aqui no meio do povo? E ele falou assim, olha, eu tenho certeza que não dura. Você não tem como você durar. E ele falou assim pra mim, falou, olha, agora que acabou com tudo mesmo. Foi a pior escolha que o pastor fez na vida dele. Deus chama os improváveis, né? Com certeza. É os improváveis. Só que é aquele negócio, né? Quando nós fomos chamados para liderar a juventude, eu me lembro que eu não tinha no meu coração a vontade de subir por cima de ninguém. Eu não tinha vontade no meu coração de fazer nada para me mostrar, nem para colocar a minha aparência na frente de ninguém, nem a minha esposa, nem as pessoas que estão com a gente. E assim, eu me lembro muito bem que eu sempre pensava antes de fazer alguma coisa com os jovens, eu sempre falava assim, Deus, o que a gente vai fazer? Porque não é simplesmente fazer as coisas pela carne, é fazer através dele, né? E quando a gente começou a fazer através dele, simplesmente começou a fluir. As pessoas começaram a vir, começou a acontecer. E graças a Deus tem dado muito certo, né? Acredito eu, né? Que tem dado muito certo. Porque a juventude, ao meu ponto de vista, né? O pessoal gosta, né? Um pouco assim do trabalho, né? Gostam de estar nos cultos, é muito bom. É uma bênção. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amigos, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O nosso trabalho, Rafa, ele nunca vai ser inútil. Existem momentos da nossa vida que vai parecer que nós não estamos fazendo nada. Parece que aquilo que nós estamos realizando parece que não é relevante. Mas no fundo, absolutamente nada daquilo que nós fazemos é algo fútil. Tudo é relevante, importante e necessário. E para o Senhor, a nossa obra, aquilo que nós fazemos é algo de grande valor, de grande importância, porque é o chamado dele na nossa vida. Então não é inútil, é totalmente útil o que nós fazemos diante do Senhor. Isso que nós estamos fazendo aqui. Para muitos falam, estão lá batendo papo. Não, é um trabalho útil. Com certeza. Está atingindo almas, está atingindo vidas. Quem está sendo abençoado é através desse podcast. Coloque aí. Escreva aí para nós sabermos que você está sendo abençoado e que você foi abençoado. Então, nosso trabalho não é inútil, não é em vão. Não é? Com certeza. É igual correr na esteira, né? Correr na esteira parece que não está saindo do lugar, mas alguma coisa está perdendo. Alguma coisa também está ganhando. Exatamente, é isso mesmo. A vida com Jesus, ela é assim. Quando a gente deixa de fazer pelo resultado, pelo que vai acontecer, a gente começa a fazer só por ele. Porque assim, não é que a gente não pode querer nada em troca, mas isso não pode ser o principal objetivo. E quando eu faço para ele, por exemplo, é a mesma coisa de eu pegar um culto
aonde tenha 3 pessoas e pregar de um jeito, e onde tem 100 eu pregar de outro jeito, e onde tem 1000 eu pregar de outro jeito. Tem que ser a mesma coisa, independente, porque uma pessoa que eu vi, se tiver uma pessoa assistindo o podcast, que essa pessoa muda a cabeça e muda tudo, tudo pode ser transformado. Fazer as coisas por um resultado é muito fútil. A gente tem que se preocupar em fazer por Jesus. Sim. E ele, quando começou o ministério dele, ele chamou 12 discípulos. A multidão foi consequência do que ele estava fazendo, mas ele não correu atrás da multidão. A multidão corria atrás dele. Então, a nossa realidade tem que ser essa também. Eu preciso fazer, independente se parece ou não que não está tendo resultado. O resultado é ele quem dá. Como que é? Paulo plantou, como que é? Apolo regou e Deus colheu. Então assim, a gente tem que plantar. Quem vai colher, por exemplo, pode ser que a juventude vai ter 400 jovens quando outra pessoa assumir. Mas eu sei que eu comecei um trabalho. E aí aquele trabalho continua, é dado sequência, né, para frente. A gente não pode querer que aconteça só através de nós. A gente tem que se preocupar em plantar. Quem vai colher não precisa ser eu. E despertar esse chamado para outras pessoas fazerem, isso é muito importante. Com certeza. Porque o reino de Deus, ele carece de pessoas da qual fazem, de que assumem realmente o chamado, o propósito e a missão. Marcos 10, 28 diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos ou campo, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, no tempo presente. Isso é algo muito forte, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo que nós fazemos, nós vamos receber do Senhor. E a Bíblia diz sobre galardão. Galardão é algo que nós vamos então adquirir no céu. Nós plantamos, outro pode colher, mas no fundo, nós também vamos colher no céu diante do Senhor, porque nós estamos cumprindo o chamado, a missão e o propósito. Rafa, eu quero que você deixe uma palavra com o pessoal que tem filhos aí, de repente, que criança, jovem, adolescente, filho que ainda não se casou e talvez tenha uma dificuldade para deixar então eles desejosos de ir para a igreja, com vontade de servir ao Senhor. Parece que a juventude, você fala de uma coisa, eles estão indo para outro lado. Acredito que tem muitos pais que estão nos assistindo que têm essa dificuldade de fazer com que os filhos entendam que as coisas do Senhor é melhor do que as coisas do mundo. Deixa uma palavra para esses pais. O que eles devem fazer? Como eles têm que agir? Qual que é a forma que um filho gostaria de ser tratado para ele poder então chegar diante do Senhor? O filho gosta de ser ouvido, né? Não só mandado. Então, vai ter que ouvir o filho, né? Perguntar o que está acontecendo. Sem perder o respeito, sem perder, claro, né, toda essa visão de pai e filho, mãe e filho. Mas o que eu mais vejo hoje são os pais colocando a Bíblia para o filho como se fosse um castigo. Você não fez isso, então você vai ter que ler a Bíblia. Você vai ter que ir para a igreja, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. E essa obrigação faz com que ele queira outras coisas que eles não são obrigados a fazer. Tem muita gente que acha que quando a pessoa cai no mundo, eles vão socar bebida na garganta dela, vão socar droga no nariz dela. Não é assim que funciona lá fora. E a gente mascara isso porque a gente quer mascarar as coisas para fazer com que tudo seja como a gente pensa que é. E na verdade lá fora é mais ou menos assim: você quer beber, bebe, você não quer, o problema é seu. Ninguém se importa um com o outro. E esse excesso de cuidado, esse negócio de ficar forçando o evangelho nas... você tem que ir para a igreja hoje. Eu já vi uma pessoa falando uma vez que se o filho não fosse para a igreja, ela não ia deixar ele jogar bola. Tipo assim, você fez bobagem, então você vai ficar aqui no seu quarto trancado lendo a Bíblia. Tem que ler 15 páginas, senão você vai apanhar. É muito esquisito isso. Aí cai pensando que o quê? Que a Bíblia, que o evangelho, que a igreja é um castigo. Aí quando ela coloca na cabeça dela, poxa, peraí, se eu sair, ninguém vai me matar, ela sai fora. Na primeira oportunidade que tem, ela sai do castigo. Chega uma hora que você vai querer olhar para o seu filho e vai querer... É muito melhor você ter um amigo no seu filho do que você ter um desconhecido.
Porque na hora que o jovem ele vira a cabeça contra o pai, vira a cabeça contra a mãe, meu Deus do céu, esse ponto de equilíbrio é muito fino e muito perigoso. Não pode deixar escapar, mas também não pode apertar, né? Exatamente. É aquele negócio, é o cuidar com amor. Não é só o cuidar porque é acima. Então, às vezes, eu sou pai hoje, né? A Luísa tem 2 anos. É muito difícil ser pai, não é simples ser pai. A gente vai aprendendo todo dia um pouco. Mas o que eu mais tento é fazer com que essa autoridade seja mostrada sem ser mostrada. A autoridade ela não precisa ser imposta, ela precisa ser mostrada por atitudes, né? O filho tem que respeitar o pai não por medo, né? Porque se respeitar por medo não é respeito, é medo. Então, temor é temor, não é medo. Não é aquele pavor do pai, da mãe, não pode ter isso. E o que hoje é mais inculcado é que Deus realmente é aquele que castiga. O pastor é aquele que castiga, ó, fazer isso o pastor vai ficar bravo com você. Não pode, Deus não deixa, ó, o demônio tá aqui, ó, cuidado, se você fizer o capeta vai te pegar. E na hora que ela abre o olho, eu fiz, o capeta não pegou. Não tá aqui, entendeu? Vou fazer de novo, vou fazer pior. Falar que, por exemplo, quando você faz isso terrível acontece. Aí ela vai, eu lembrei disso agora, mas assim, eu nunca me esqueço dessa palavra. O pastor R. Soares, uma vez, ele falou que a cabeça da gente era como se fosse um quadrado. Cada vez que a gente peca, quebra uma haste daquele quadrado, quebra uma beirada do quadrado. Aí, na primeira vez, você dá aquele assustado. Na segunda, você, poxa, peraí. Na terceira, na hora que você vê, tá rodando. Já tá rodando, formou a roda na cabeça e o pecado ficou normal. Mas as primeiras vezes dá aquele medo, depois fica mais simples. Então, trabalhar com o filho como amigo, sem perder o respeito de pai e mãe, é importante porque ele se sente confortável em falar. Então, a juventude hoje ela não tem mais conforto em se abrir com ninguém. E ela sente conforto em se abrir com quem está lá fora. Porque quem está lá fora não vai julgar, não vai se preocupar e vai deixar ela fazer o que ela quer fazer. O pai e a mãe não é que ele precisa deixar a criança, o jovem, fazer o que ele quer fazer. É falar com palavras que instruam, não destruam, né? Tem que instruir, não destruir. E o jovem, a maioria das vezes que vem quebrado. E a maioria dos jovens que eu atendo, que não tem pais cristãos, mudam a vida de uma forma absurda porque elas querem. E os que têm pais cristãos dão mais trabalho, os crentes mais velhos dão mais trabalho do que os mais novos. Quem chega na igreja assim, sem ninguém ter mandado, ele muda. Ele se joga, ele se entrega. E quem tem uma família, não, mas eu não quero fazer porque... Aí coloca aquele monte de discussão. Então assim, instruir, não destruir, né? Essa é a base, assim, né? Que eu mais penso que os pais hoje têm que fazer com os filhos. Porque você vê que é realmente isso mesmo. As pessoas, elas ficam meio que sufocando, né, os filhos, né? Apertando, então, a vida dos filhos. E eu me lembrei também de uma ilustração que, como o anzol, Rafa, não pode ser nem assim. Vamos ver se está pegando bem assim. Nem assim, né? Nem assim. Senão ele não pega peixe. Se o anzol fosse um fio reto, não pegaria peixe. Se fosse então fechado, também não pegaria peixe. O anzol, ele é curvo, ele tem então uma esfera. Você precisa ser dessa maneira. Você não pode deixar, mas também você não pode também travar. Você precisa buscar aquele alinhamento, aquele equilíbrio para que as crianças e os filhos, né, estejam no caminho do Senhor. Nós nunca tivemos dificuldade para vocês vir para a igreja. Me lembro que você mesmo, nos tempos que você então estava meio que perdido assim na mente, mas você não tinha dificuldade, você estava. A Débora nunca pensou em deixar de estar. As duas crianças não vê a hora de estar no culto. Hoje não tem culto, pai? Não, hoje não tem. Então assim, mas por quê? Porque nós não forçamos eles a nada. Eles simplesmente sabem que a hora que chega a hora de tomar banho, eles vão tomar banho e vão para a igreja. Pronto. Vão buscar o Senhor. Vão ter o momento deles, vão orar, vão buscar Deus, vão brincar, vão fazer. Enfim, nós temos que tornar isso mais claro, né? O chamado de Deus para a nossa vida. Voltando aqui para nós encerrarmos, esse é um ponto muito delicado e importante que muitas pessoas não têm ganhado, os familiares, os amigos, os vizinhos, por causa disso.
tem emplacado a religião, tem emplacado um sistema e não emplacado Deus, né? Coloca a pessoa então ali numa moldura e aí as pessoas não querem essa moldura mais. As pessoas do mundo, elas descobriram que elas estão livres, elas falam o que elas querem. Aí vão para dentro da igreja para fazer o que as outras pessoas querem que elas façam, da forma que as outras pessoas acham que elas têm que fazer, e elas não conseguem ir, porque assim é a trava. Nós precisamos conquistar as pessoas através da presença de Deus e do amor de Deus na vida delas. Se não for isso, nós não vamos conquistar. Quando eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Márcio Valadão, eu perguntei para ele: pastor, o que o senhor fala para uma pessoa que acabou de entrar para a liderança dos jovens? Ele falou assim para mim: lidere por modelagem e não por... faça com que as pessoas queiram te modelar e te ver. Lidere pelo exemplo e não pela força. Isso foi o que ele me falou. Nós temos que ser exemplo para as pessoas, elas têm que querer fazer o que a gente faz. Não simplesmente impor alguma coisa. E o que mais acontece hoje é essa imposição. E a imposição causa medo. É muito raso falar que a gente precisa ser livre, mas a gente precisa ser livre. É essa liberdade que causa querer fazer tudo isso. Então assim, eu quero fazer com que a minha filha entenda que o fato dela ministrar uma palavra, dela cantar como a mãe dela talvez canta, ou dela estar no altar como eu tô, eu quero que ela veja que isso não é uma coisa ruim para nós. Porque quando ela vê que isso é ruim para nós, meu Deus do céu, ela não vai querer fazer. Não vai. Então assim, você pode perceber o Isaac e o Lucas mesmo. O Lucas, já se fala pastor Lucas. Já fala que ele quer ser, entendeu? Porque a gente vê que eles olham e veem e falam: poxa, é legal, o que está acontecendo é muito bom, olha como que é as coisas. Então a gente tem um modelo bom, um bom exemplo para seguir. Agora, se eu imaginasse que não era bom, eu não queria fazer nunca. A gente tem que realmente ser exemplo para as outras pessoas, não querendo que elas nos imitem, porque aí eu estou querendo o resultado, mas eu tenho que ser exemplo por mim mesmo, né? Eu tenho que querer ser uma pessoa boa. E aí as outras pessoas vão começar a ver isso, vão querer fazer o que eu faço. É aquele negócio, eu prego na igreja, mas eu grito na rua, eu brigo com os outros, aí eu chego no mercado, brigo com o açougueiro, aí o açougueiro vem na igreja, me olha e fala: não quero nem estar aqui, porque se esse cara tá aqui, eu vou embora. Se esse é o Deus que o cara serve, eu não quero esse Deus. Sai fora, não quero nem saber. O cara chega na igreja e tá lá o obreiro, vai dar a mão pra ele, mas o obreiro acabou de xingar ele ali do outro lado da rua. Não tem sentido. Não tem sentido. O cristianismo é diferente disso. Com certeza. Para fechar aqui, eu quero deixar uma palavra diretamente a vocês que estão nos acompanhando. Tenho certeza que você tem pessoas que você conhece que ainda não entregou a vida para Jesus. Talvez você que está me acompanhando ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero te convidar você hoje para tomar essa decisão, aceitar o chamado de Deus. Não aceite a religião. Se tiver algum religioso entre nós, arrebente essa religião em nome de Jesus, porque Deus, Ele não veio para estabelecer uma religião, Ele veio para estabelecer um reino, e num reino existe só um Senhor, Deus, que está então acima de tudo, né? É aquele que faz então em todas as esferas. Coloque a sua vida diante dele, entregue seu coração para ele, olhe para as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, decida e definam para ganhar essas pessoas a Jesus. Elas não podem ir para o inferno. É a nossa responsabilidade levar essas pessoas até Cristo, levar essas pessoas até o reino. Então ore por elas. Nós estamos no projeto 333, orando por 3 amigos durante 3 vezes ao dia, durante 3 semanas. Ore, apresente ao Senhor, clame ao Senhor pela vida dessas pessoas, pois somente assim elas vão então se converter, e ajude elas pelo seu exemplo. Seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa carismática, seja uma pessoa então descontraída e seja uma pessoa cheia de Deus, para que as pessoas te vejam e desejem aquilo que você tem, a essência, a unção e a vida que você então vive e que você tem em nome de Jesus. Rafa, considerações finais para o pessoal. Considerações finais. Não espere estar pronto para servir. E realmente o evangelho está com Jesus. Servir na casa do Pai não é um peso para ninguém. Quando a gente ama Jesus e ama
realmente é grato por aquilo que Ele fez na nossa vida, nada disso torna um peso. Se torna peso a partir do momento que a gente começa a querer ter alguma coisa em troca. E o que a gente tem em troca, que tinha que ser o suficiente para nós, a nossa vida e a nossa salvação. Isso tinha que ser o ponto máximo do Evangelho. Eu não preciso de mais nada. Se eu tenho vida e tenho uma vida com Deus, eu não preciso de mais nada. O que vinha é luxo, né? O que vinha acima disso é luxo. E aí quando eu entendo isso, eu começo a servir com mais amor, estar mais apaixonado pela casa do Pai, e a igreja não é um peso para ninguém. A gente hoje, nossa vida, a gente ficamos aí 10 dias em casa. Domingo de manhã, eu mandando mensagem para a Rayane, e a live, aumenta o som, trabalhando de casa, sabe? Preocupado com as coisas, cadê a câmera, cadê isso, cadê aquilo? Envolvido, né? Sempre envolvido, porque não é um peso, não é porque eu tô lá, trancado na minha casa que eu tive que ficar, que eu vou, deixa tudo, a Deus dará, que é contexto que tem que acontecer, não. A gente ama fazer o que faz, ama servir, e fica meio doido, né, quando não tá servindo. Isso é muito bom. E não é porque ganha algo em troca. Não é porque a gente vê pessoas falando que o ministério tá legal. É porque realmente a gente sabe que tudo isso, o peso que causa na nossa vida é muito maior. A satisfação. É uma satisfação muito grande estar com Jesus e fazer o que Ele nos pede para fazer. Então assim, não é um peso para ninguém, não é um peso para mim, não é um peso para minha família. E graças a Deus, né, a gente está servindo. Porque senão o que seria de nós? Meu Deus do céu. Quero nem sentido, né? pensar nisso. Nossa, é muito bom. Sirva a Deus. Deus está te chamando. Aí a sua resposta para Ele é o quê? Atender ou rejeitar? Deus quer que você então sirva. E Deus quer que você faça o seu trabalho, a sua obra. Leve a mensagem. A mensagem da cruz, que Jesus morreu pela minha vida e pela sua vida, que Ele já perdoou os nossos pecados, e pela graça, o favor não merecido, nós vamos para o céu. Pronto. Se você pegar isso e levar para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus parentes, eles vão se converter em nome de Jesus. Amém? Rafa, ore com o pessoal então, para a gente então encerrar esse cast. Amém. Meu Deus, eu te agradeço por essa noite, te agradeço, Pai, por essa mensagem que nós podemos trocar aqui nessa noite com essas pessoas. Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um daqueles que ainda tem dúvida no coração sobre o seu chamado, sobre o serviço. Eu te peço, Espírito Santo, consola o coração daqueles que um dia foram magoados pelo Evangelho, por pessoas. Pai, traga de volta o amor, o primeiro amor, a compaixão por pessoas, para que nós possamos, Pai, como igreja, ser unidos, para que nós possamos servir a outros, servindo ao Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, traga paz para aqueles que estão com medo e traga, Pai, o seu amor para aqueles que estão frios, para que nós possamos, Pai, nessa terra, te servir até o último momento da nossa vida, para que nós possamos, em nome de Jesus, ter uma vida boa aqui na terra, mas uma vida melhor ainda aí no céu. Que seja feito, Pai, como é no céu, aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Rafa, obrigado. Isso aí. Deus abençoe cada um de vocês aí. E, vai aparecer aí de novo aí nosso Instagram, meu, Rubens Souza Oficial, do Rafa aí. O Rafa, como que é? Bota aí. O Rafa, o Yanni, tá? Segue aí a gente aí, bora lá avançar, tira um print, marca nós lá então e vamos caminhar. Vamos caminhando o caminho e avançando a cada dia mais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história e até o próximo Manancial Cast. Deus te abençoe.